Bem-vindos ao Nave Vida. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre o fim do regime monárquico e a instauração da República Federativa do Brasil. Mas antes eu quero mostrar essa nova aquisição feita pelo editor desse canal, o Daniel Tavares, né? O novo microfone que já foi apresentado por ele mesmo. Tá lá no canal dele, o Barba Ruiva Produções, e o link está aí na descrição. E dando aí essa chamadinha, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Dia 15 de novembro, aqui no Brasil, comemora-se a Proclamação da República, um grande evento que aconteceu em 1889, quando o exército e alguns republicanos civis se mobilizaram contra a monarquia existente, instituída desde 1822. Vocês já devem saber, em 1822 aconteceu a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, que na época passou a ser o primeiro regente. E antes disso, o Brasil, por mais de 300 anos, foi apenas uma colônia de Portugal. Porém, já em 1831, em razão de certa impopularidade de Dom Pedro I e a crescente crise em que o país vivia, ele, regente da época, abdicou do trono e nomeou José Bonifácio de Andrade Silva como tutor do seu filho Dom Pedro II, até que ele atingisse a maioridade para se tornar um imperador. E na sequência, com o retorno de Dom Pedro I a Portugal, seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, ficou sob a guarda de seu tutor e da sua aia, Dona Mariana Carlota de Verna, e somente em 1840, aos 14 anos, Dom Pedro II assume a regência por meio do golpe da maioridade. Ele foi emancipado para que isso pudesse acontecer, né? Mas a proclamação da República, segundo historiadores, foi o resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico e que exigiam muitos tributos, taxas de tudo o que se produzia no Brasil. Contudo, quando se tratava de resolver os problemas que surgiam, o monarca em questão fugia da responsabilidade e ia turistar, fazia longas viagens para outros países, deixando tudo em mãos de seus assessores. E tudo isso culminou com um golpe, uma transição forçada, né? E com uma parte representativa da população. Se pensarmos a respeito, havia os donos das capitanias hereditárias, os agricultores, e havia o povo que trabalhava nessas terras como arrendadores e viviam do que plantavam. E em troco de sua mão de obra, havia os recém-libertos da escravatura, que não ganhavam absolutamente nada. Lembra? A libertação dos escravos ocorreu em 3 de maio de 1888, mas não havia direitos trabalhistas, direitos de nada para eles. E por isso, uma grande maioria permaneceu nas mesmas terras, trabalhando por comida e moradia. Mas, continuando, a proclamação da República veio de um processo político que ocorreu desde a década de 1870. Os militares do Exército Brasileiro enfrentaram uma guerra com o Paraguai, formando a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil, e eles perceberam que não tiveram um reconhecimento adequado depois de todo o esforço de guerra e de alianças que fizeram. Suas remunerações eram baixas, não havia um plano de carreira e nem permissão para opinarem em suas posições políticas. E descontentes, as ideias republicanas que já haviam sido abafadas 100 anos atrás, durante a Inconfidência Mineira, começaram a ressurgir, mas agora bem no centro, que a coibiu nas Forças Armadas brasileiras. Não só os militares, mas agora também os cafeicultores paulistas, detentores dessa agricultura de grande importância na época, aderiram a esses ideais republicanos. Além disso, havia uma grande decepção por parte do clero, demonstrando que a Igreja Católica estava muito insatisfeita com aquele regime da monarquia. Sem o apoio da Igreja, dos escravocratas e dos militares, a monarquia tornou-se extremamente difícil de se sustentar e, à medida que a ideia do republicanismo avançava, instaurava-se também a ideia de uma federação, ou seja, baseavam-se nas ideias do federalismo americano, descentralizando o governo e dando mais autonomia aos estados que se organizavam regionalmente. E depois da guerra contra o Paraguai, a economia brasileira enfraqueceu.
uma vez que se gastou mais do que se poderia para vencer a guerra. E justamente naquele momento havia uma crise econômica mundial. Além disso, outro fator importante incomodava a elite da sociedade patriarcal da época. Os sucessores do trono eram a princesa Isabel e seu esposo, o conde de. Na verdade, eles não gostavam do conde e não achavam que uma mulher deveria ascender ao trono. E era um fato também que a ideia de república gerada pelos Estados Unidos da América e pelo idealismo francês, daquele momento, parecia ser o melhor a ser feito e foi o que realmente aconteceu. Assim, em novembro de 1889, diante da crise política que se acirrava, figuras influentes que representavam o republicanismo, como Aristides Lobo, Solon Ribeiro, Quintino Bocaiúva, entre outros, se reuniram com o Marechal Deodoro da Fonseca. E essa ação, feita às pressas, não teve um grande planejamento, mas foi levada a termo com sucesso e liderada pelo Marechal Deodoro, que tinha bastante influência naquele momento. O levante militar destituiu o Visconde de Ouro Preto e uma série de acontecimentos culminou com a proclamação da República, anunciada a todos por José do Patrocínio. O Conde de ainda tentou liderar uma resistência, formando um novo gabinete, mas suas ações não lograram sucesso. A monarquia foi derrubada e Dom Pedro II deixou de ser o imperador do Brasil. Um governo republicano e provisório foi instaurado e já no dia 17 de novembro de 1889, a família real fugia do Brasil rumo a Portugal e deixamos de ser um reino para ser um governo livre, mas o povo, meus queridos, ainda continua sua luta. Ser uma república democrática é um ideal a ser conquistado diariamente. A democracia supõe um tipo de governo mais igualitário, com menor diferença social e econômica, o mais possível, né? Mas aqui no Brasil de hoje está bem difícil manter esse ideal. Ideal somente mesmo, porque a realidade é outra coisa bem diferente. Mas sobre isso vamos falar mais se vocês se manifestarem democraticamente e participarem dando a sua opinião a respeito desse assunto. Afinal, o que você pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário, não esqueça o like e se ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Partiu na Vida, um beijo e feliz dia da proclamação da República.